Queridos, gostaria de tratar com vocês hoje sobre os desafios da vida. Viver é estar em constantes desafios, não é verdade? Porque os desafios eles não param e a nossa vida ela é recheada desses desafios. E na minha opinião, a maior preocupação que o ser humano ele deve ter, pode apagar as luzes, por favor. A maior preocupação que o ser humano deve ter é diante dos desafios que ele enfrenta, ele não se deformar. Porque uma vez que nós nos deformamos, Claudinho, deixamos de ser quem deveríamos ser. Alguém um dia disse, preste atenção nisso, que nós não somos aquilo que Deus gostaria que fôssemos. Você não é aquilo que Deus gostaria que você fosse. Você não é aquilo que você gostaria de ser. Então o que eu sou, Rafael? Eu sou aquilo que eu acredito ser. E às vezes, diante de situações que acontecem nas nossas vidas, nós nos deformamos. E quando um indivíduo ele se deforma, isso quer dizer que ele perde a sua forma. Ele deixa de ser quem um dia ele foi. Sim ou não, gente? Eu me lembro que no início da faculdade de psicologia, eles colocavam a gente para assistir muitos filmes. E um filme chamou muito a minha atenção, que era um filme do Charlie Chaplin, chamado Tempos Modernos. Quem já viu esse filme? Né? É um filme bacana, que retrata, né, a história, né, da Revolução Industrial. E esse filme retrata o momento em que os indivíduos eles foram colocados a uma exaustão de trabalho. E o Charlie Chaplin, nesse filme, ele obviamente traz a ideia de que nós não somos máquinas, de que nós somos homens. E por sermos homens, precisamos avaliar o nosso comportamento e a nossa vida. E esse filme fala muito especificamente sobre comportamento. E ao assistir esse filme, e também pesquisar um pouco sobre a vida do Charlie Chaplin, que foi realmente no seu tempo um grande homem, né? Um homem que fez sucesso no cinema mudo. Afinal, ele fez muito sucesso nas telas sem dizer uma palavra. E o Chaplin ele foi muito copiado. Ele foi muitas caricaturas foram feitas dele. E na época, né, dele houve um concurso de imitações do Chaplin. Então você imagina, na época dele na França, Juliana, houve um concurso de imitações do Charlie Chaplin. E o Chaplin, muitas pessoas, obviamente, imitavam ele. E o Charlie Chaplin, escondido de todo mundo, ele resolveu participar do concurso de imitação dele mesmo. Isso é real. E ele tirou em terceiro lugar. A gente acaba percebendo que todas as vezes que a gente tenta ser quem a gente não nasceu para ser, isso não vai dar certo. E isso acontece dentro do processo de deformação das nossas vidas. Aquilo que por muitas vezes você ouviu eu chamar aqui, pastor Edno, de miopia espiritual. A miopia espiritual é quando eu olho para mim mesmo e eu me vejo aquém daquilo que Deus projetou para mim. E eu queria, junto com vocês hoje, retratar sobre a história de um juiz da nação de Israel. E eu até pedi em cima da hora para a Sarinha me ajudar. A gente nunca fez isso. Nós vamos fazer ao vivo aqui. Eu falei, Sarinha, você topa pregar junto comigo hoje? E ela, como é muito corajosa, faz um sinal com a mãozinha aí, Sarinha, só para o pessoal ver você. Ela está lá, escondidinha. E ela falou, eu vou pregar? E eu falei, vai. Então nós vamos pregar juntos hoje aqui. Então, Sarinha, você pode ler, por favor, Juízes no capítulo 6. Pode começar. De novo, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas
os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíram as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza. E não deixaram nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo o seu gado e as suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Amém. Quando os israelitas clamaram ao Senhor... Tá bom, até aqui. Para você entender esse contexto, a Bíblia fala que os midianitas, eles subjugaram o povo de Israel por 7 anos. O texto que ela leu disse que por conta dos israelitas tornarem a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, era uma prática já. E por que a gente tem uma vida tão inconstante? Por que ora a gente está tão bem na presença de Deus e ora a gente acaba vacilando? A gente vive uma vida meio que claudicante, né? Ora em cima, ora embaixo. E novamente eles fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E por isso, o texto diz que o Senhor permitiu que os medianitas subjugassem a nação de Israel. Nem tudo que acontece na sua vida é obra do pecado. Nem tudo que acontece na minha vida é causa e efeito por alguma coisa. Mas muitas coisas que acontecem na minha vida e na sua vida estão diretamente ligadas ao pecado. Porque o pecado, ele tem um preço. E o preço do pecado sempre vai ser maior do que você pode pagar. O pecado sempre vai levar você mais longe do que você gostaria de ir. Em Romanos, no capítulo 6, Paulo fala que o salário do pecado a gente acha que a gente vai morrer, queridos. Caramba, eu vou pecar e eu vou morrer. Não é uma morte física. É uma morte da família. Porque quando eu peco, a família morre. Quando eu peco, eu assassino os sonhos de Deus para minha vida. Quando eu peco, eu estou enterrando os propósitos de Deus na minha vida. Então é esse tipo de morte que Paulo está falando. Quando você peca, você está assassinando aquilo que Deus idealizou para você. O pecado, ele traz deformação para a nossa vida. E os israelitas tornaram a pecar contra o Senhor. E aí eu pergunto para você, o que faz um povo que foi tirado do Egito, que estava 420 anos sendo subjugado, Deus tirou eles com mão forte, levou eles para o deserto, eles ficaram 40 anos no deserto, conquistaram a terra prometida. Quando eles conquistaram a terra prometida, a Bíblia fala que Josué não conquistou os territórios que deveria, ele não fez a parte dele. Deus falou para Josué, onde você pisar a planta dos seus pés, eu vou dar por herança. Ninguém vai resistir a você. Você imagina Deus falar isso para você? Aonde você botar a sua mão, Deus falar para você, eu vou botar minha mão em cima. Eu vou botar minha mão em tudo quanto é lugar. Não é? Deus fala assim, onde você botar o seu pé, eu vou dar para você. Deus falou isso para Josué. Só que no final da vida de Josué, o texto diz, e chegando os dias do fim da vida de Josué, ainda havia muita terra a ser conquistada. Sabe o que isso quer dizer, Glautinho? Que Josué deixou problema para outras pessoas resolverem. Por quê? Porque quando Josué não derrotou os amalequitas, eles tiveram que conviver com os amalequitas. E os amalequitas, eles adoravam a Baal. Eles adoravam a quem? Baal. Você sabe quem é Baal? Baal, ele representa o Deus da meteorologia. Vamos botar assim nos dias de hoje. Baal, ele representa o Deus da chuva. Por quê? Porque quem planta precisa de chuva. Então eles adoravam a Deus. Israel começou a passar um período de seca, de dificuldade. E quanto mais miséria, quanto mais dificuldade o homem passa na sua vida, mais místico ele se torna. Mais a necessidade ele tem de acreditar em alguma coisa, além de Deus. Então,
Os amalequitas, eles adoravam a Baal e também adoravam a Azerá. Azerá era a deusa da fertilidade. Era uma espécie de tronco de madeira que eles fincavam na terra, que seguia reto, e que na parte de cima era talhado uma espécie de uma mulher, uma deusa, que representava a fertilidade. Então eles colocaram um poste ídolo de Azerá do lado do altar do Eterno. Então, do mesmo jeito que eles adoravam a Deus, do lado eles queriam adorar a Azerá. Vai dar certo o negócio desse, sim ou não? Nós estamos falando do povo de Deus, queridos. E por que eles começaram a adorar esses deuses? Porque as dificuldades vinham. Só que tem uma canção, Lucas, não vou pedir para você tocar, mas se você tocar, eu canto, né? Já que eu estou aqui, aquela Rompendo em Fé. Hã? Que isso? Meu Deus do céu. Essa canção, ela fala assim: cada vez que a minha fé tu me dás a chance. Para pensar o que essa canção fala. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de quê? Então, quando a minha fé é provada, eu tenho a oportunidade de quê? Meu Deus. Quem quer crescer, levanta a mão aí. Quem quer que a fé seja provada, levanta a mão aí. Meu Deus! 2, 3 levantaram a mão. Por que a gente é assim, cara? Por que a gente quer crescer no conforto? A gente quer crescer sem dor. A gente quer crescer sem sofrimento. Dá para cantar, Lucas? Então, cadê Flávio? Flávio, pelo amor de Deus, meu filho. Se eu falhar aqui, como é que fica? Meu Deus, tem algum cantor aqui, gente? Quem é o cantor, como diz Tiririca? Não, sozinho eu não vou, não. Sozinho eu não vou, não. Sozinho eu não vou porque vai virar meme. Já vai virar de qualquer jeito. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a adorar outros deuses. E Deus permitiu que os midianitas invadissem. Então, o que acontecia? Por causa do pecado, por conta do pecado, eles começaram a adorar outros deuses, Glautim. E ao adorar outros deuses, Deus permitiu que os midianitas viessem. E aí, olha como é que ficou a vida deles. Durante 7 anos, Robson, eles plantavam, e na hora que eles iam colher, os midianitas viam e roubavam tudo. Você conhece gente que é assim? Que está vivendo uma vida de pecado e que trabalha, mas nunca consegue juntar nada? É como um saco furado. Porque o pecado faz isso. Porque é exatamente o preço do pecado. Então, exatamente quando eles iam colher, os midianitas, eles vinham e roubavam tudo. E eles tinham um poder bélico na época, que eram os camelos. Eles possuíam uma enorme quantidade de camelos que vinham devastando tudo. E os midianitas, eles eram inteligentes. Eles esperavam exatamente o momento da colheita. Imagina, você tem um trabalho danado, e aí na hora que você vai colher, vem alguém, ou acontece alguma coisa, e leva tudo embora. E isso faz com que, de alguma forma, você se sinta como? Impotente. Você se sinta indigno. Você acha que você não nasceu para vencer. E tudo isso fruto de uma vida de pecado. Não seria mais fácil, Glautinho, se eles se arrependessem e se voltassem para o Senhor, pedindo perdão pelas práticas, abandonando as práticas pecaminosas, sim ou não? Mas sabe o que eles fizeram? Eles começaram a se esconder em cavernas. Por que a gente sempre, Edson, está escolhendo o caminho mais difícil? Por que a gente sempre, diante de uma situação na nossa vida, a gente escolhe o caminho sempre mais difícil? Talvez por orgulho. Alguém um dia disse que na vida do ser humano o orgulho é uma coisa tão forte que depois que o homem morre, o orgulho só morre meia hora depois. Um dia teve um concurso, Glautinho, de humildade
aqui na igreja. Fizemos um concurso de humildade aqui. E aí, eu não posso falar o ganhador, né? A gente fez a premiação entre os líderes do ganhador e demos para ele uma medalha. Quando ele botou no peito, ele perdeu. A gente acaba percebendo que nós somos orgulhosos, queridos. E nós somos orgulhosos numa vida relacional com o nosso cônjuge. Nós somos orgulhosos numa vida relacional com os nossos filhos. E nós levamos essa relação de orgulho também para com Deus. Seria mais fácil se arrependerem. Seria mais fácil. Pô, agora ele chegou aí, ó, com tudo, hein? Já que você tá aí, vamos cantar, né? Pega aí o microfone aí, pô. Isso aí. Faz aquele assim com a cabeça, que aí eu sei a hora de... Pode ser discreto. É só isso. Vai. Cada vez que a minha fé É provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. grave, né? Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Preste atenção nessa letra. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Diga, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Só um instantinho, Flávio. Observa que essa canção ela retrata uma passagem bíblica que diz que se as águas não se abrirem, os meus pés tocarão nela. E eu falei isso para Julico lá embaixo, a gente estava na livraria rapidinho. Eu disse que o mar ele nunca vai se abrir na sua vida. A impossibilidade nunca vai se transformar em possibilidade sem antes você ter uma atitude de fé. Primeiro você tem a fé, a ousadia de tocar na água. Depois o mar vai se abrir. Primeiro você pisa, mesmo não tendo chão. Só depois que você tem a coragem é que Deus coloca o chão embaixo. Por quê? Quem sabe? Porque a nossa fé, ela precisa ser cada vez... Vamos lá de novo. Vamos. E cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Feche os olhos. Nas montanhas e vales, Declare isso para você mesmo. Desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Observe que essa canção ela é totalmente bíblica. Porque
Porque ela fala exatamente daquilo que precisa acontecer, processo a processo. Se eu tiver fé e confiar em Deus, eu vou plantar isso e vou colher. Vai, Sarinha. Sarinha? Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhe enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. Também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Contudo, vocês não me deram ouvidos. Amém. A gente acaba percebendo que eles foram subjugados por quantos anos? Quem lembra? Repita, 7. Fala mais forte, 7. Foram 7 anos sendo subjugados. Por que no primeiro ano, Glautinho, o Senhor não enviou um profeta? Ela acabou de dizer que quando eles clamaram ao Senhor, o Senhor respondeu. Então, às vezes, a falta de sabedoria e o orgulho nos impede de fazer aquilo que é óbvio e certo. Durante 6 anos eles foram subjugados. Somente no 7º ano, somente quando eles não tinham mais o que fazer, Glautinho, aí eles falaram: agora não resta mais nada a não ser orar, clamar. Mas não tem que ser a primeira coisa a fazer, gente. A oração tem que ser a primeira coisa, não pode ser a última. E aí, quando eles clamaram, Deus levantou um profeta e mandou ir lá. E aí, Deus trouxe à memória deles o que ele tinha feito. Olha o que eu fiz na vida de vocês. Eu tirei vocês do Egito com mão forte. E vocês estão achando que os amalequitas são fortes demais? Olha para o que eu fiz no passado. Vocês acham que eu não sou o mesmo? Eu me lembro de um dia, Glautinho até prega uma mensagem aqui, que eu falei que a gente precisa ter o currículo à mostra. A gente precisa ter sempre o nosso currículo, não o currículo de trabalho, mas o currículo de lutas e batalhas que enfrentamos. Porque em muitos momentos a gente se esquece do que o nosso Deus fez nas nossas vidas no passado. Paulo, quando escreve a sua carta, a sua segunda carta ao seu filho na fé, Timóteo, ele dá alguns conselhos para Timóteo. E dentre alguns conselhos que Paulo dá para Timóteo, ele fala o seguinte para Timóteo: Timóteo, meu filho amado, lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto entre os mortos. Você só se lembra se em algum momento você se... E quantas são as vezes que a gente se esquece? Não, a gente não se esquece de Jesus. A gente se esquece de quem Jesus é e do que Ele fez na nossa vida. Porque diante dos desafios que nós estamos vivendo hoje, a gente acha que hoje não tem jeito. Poxa, mas olha o que Ele fez ontem. Não, mas ontem foi ontem, hoje é hoje. A gente sempre acha que esse desafio que a gente está vivendo agora é qual? É o maior. E é claro que é o maior, porque cada vez que a minha fé é aprovada, tu me dás a chance de... Então, se eu estou crescendo mais, eu estou no outro nível. Só que se eu venci o gigante de ontem, isso me dá condições de vencer o desafio de... Mas, às vezes nos falta coragem. E aí Deus manda um profeta para despertar. Olha o que eu fiz ontem. Eu só estou aqui esperando vocês clamarem. Por que Deus não se levantou e acabou com os amalequitas no primeiro ano? Pergunta para quem está do seu lado. Por quê? Por quê? Por que Ele não acabou com os amalequitas no segundo ano? Pergunta, por quê? Será que Deus não viu o sofrimento? Sim ou não? Viu. Só que o que Deus deseja é um relacionamento, querido. A gente quer que Deus fique interferindo na nossa vida a todo momento. E todas as vezes que Deus interfere, sabe como que é o nome disso? Repita, milagre. Só que milagre não acontece todo dia. A gente quer que Deus viva a nossa vida. A gente quer que Ele nos livre de todos os nossos problemas. Mas a Bíblia fala que Ele não veio para viver a nossa vida. Ele veio para morrer a nossa morte,
para que nós vivêssemos a nossa vida nele. Dá um glória a Deus aí. Tô nervoso não, tá? A gente quer que ele viva a nossa vida. A gente quer que a todo momento ele interfira na história. E de que forma a gente vai crescer? De que forma a nossa fé, ela vai ser aperfeiçoada? Eu vejo meu filho Tito, e às vezes algumas coisas que ele quer fazer, e ele tem condições de fazer sozinho. E ele quer que eu faça para ele. Aí eu estou sentado, aí ele fala assim: pai, pega água para mim. Tem um filtro, que tem um banco que eu já coloquei lá próprio para isso, do lado da pia, de uma bancada. Aí ele tem que subir no banco, ele tem que pegar o copo e colocar lá. Aí ele fala: pai, pega água para mim. Eu falo: eu não, pega você. Aí ele fala: pai, pega para mim. Eu não, pai, eu tô com sede. Aí eu falo o que para ele? Ah, meu filho, você tá com sede, eu vou lá. Quando que ele vai aprender? Aí chega uma hora que eu falo para ele: fica com sede. Ou então, vai lá e pega a água. Mas eu não sei, pai. Se você não sabe, eis aí uma oportunidade para você. Mas a gente não quer, a gente quer facilidade, queridos. E aí, a gente às vezes duvida do amor de Deus. Poxa, pai, você não me ama porque não quer pegar água para mim. Não, pelo contrário, meu filho. Eu quero é dar autonomia para você. E quantas são as vezes que Deus quer dar autonomia de crescimento na sua vida? E você olha de uma forma errada. Os desafios estão aí. Quem está com sede sou eu ou Tito? Quem está com sede sou eu ou Tito? Então quem tem que buscar isso é quem? Então a pergunta que você tem que fazer para você mesmo é: o que você quer da sua vida? Não é o que Deus quer para a sua vida. Porque Deus é Pai, está disposto a abençoar você de acordo com aquilo que você quer. Só que quando você não sabe o que você quer da sua vida, imagina o Tito chegando para mim e falando assim: pai, eu não sei se eu bebo água ou se eu tomo suco de uva. Salmo 23, né? Fala sobre as veredas da justiça. O que são veredas da justiça? Por amor ao meu nome. Veredas da justiça são os lugares, Lucas, onde as ovelhas, elas estão. Então, o Salmo 23 fala sobre um pastor, uma ovelha, e sobre as veredas da justiça. O que são veredas da justiça? Veredas da justiça é quando Deus fala para você assim: ó, você está vendo aquela árvore lá? Está vendo aquela árvore lá embaixo? Então, até aquela árvore você pode ir. Pode ir. Fica à vontade. Se você for depois daquela árvore, é perigoso. É um limite de um princípio que foi estabelecido que você não pode ultrapassar. Você está vendo aquela montanha lá? Até aquela montanha você pode ir. Depois daquela montanha você não pode ir, porque senão você vai ferir um princípio. Você não pode flertar com outra mulher, uma vez que você já tem aliança com uma. Você não pode cobiçar aquilo que não é seu. Você não pode fraudar ou querer para você aquilo que é dos outros. O nome disso é vereda da justiça. Aí dentro da vereda da justiça você pergunta para Deus: ah, Senhor, eu estou aqui na tua presença, mas eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu como capim, eu não sei se eu bebo água, eu não sei, sabe, se eu durmo embaixo dessa sombra. Você está entendendo? Quantas são as vezes que as pessoas fazem perguntas retóricas para Deus? Deus vai falar para você: meu irmão, faz o que você quiser. Você não pode passar daquela montanha e nem você pode passar além daquela árvore. Agora, o que você quiser fazer aqui, você faça, porque eu serei com você. Você quer ser um engenheiro? Seja o melhor engenheiro para a glória de Deus. Quer ser um vendedor? Seja o melhor vendedor para a glória de Deus. Quer ser um pastor? Seja o melhor pastor para a glória de Deus. Quer ser um levita? Seja o melhor levita para a glória de Deus. Ah, eu não sei se Deus quer que eu faça engenharia ou advocacia. Você acha que realmente essa pergunta é Deus que tem que responder? Sim ou não, gente? Não é Ele. Porque Deus não está preocupado com o que você vai ser. Deus está preocupado se o que você decidir ser, você seja para a glória dele. Vai, Sarinha. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia a Joás. Gideão, filho de Joás,
estava malhando o trigo em um tanque de pressar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: "O Senhor está com você, poderoso guerreiro." E Gideão respondeu: "Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso?" Então todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam: "Não foi o Senhor que nos tirou do Egito?" Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: "Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian." Amém. Se você observar, havia escamas nos olhos de Gideão. Porque Deus estava com ele desde o início, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. E por que estava acontecendo aquilo tudo? Por causa do pecado, querido. Então, para que Deus possa fazer qualquer coisa na sua vida, Claudinho, primeiro, você precisa botar a tua casa em ordem. Você tem que botar a tua casa em ordem. Ah, não, eu fico olhando a vida de todo mundo, Deus faz na vida de todo mundo e não faz na minha. Claro, sua vida é uma bagunça. Tem um monte de altar na sua vida. Então a primeira coisa que você tem que fazer é decidir o que você quer. Não, eu quero Deus. Eu quero Deus. Ah, você quer Deus mesmo? Então faz o que é certo. Deus usou Gideão de uma forma extraordinária. Gideão enfrentou um exército dos midianitas, dos amalequitas e dos moradores de Seir. Era um exército de 135 mil homens. 135 mil homens. Você sabe com quantos ele enfrentou? Quem sabe? 300 homens. Era 450 para 1. Isso é um milagre, sim ou não? Mas antes do milagre acontecer, Deus falou com ele: "Eu sempre estive com você, cara. Eu sempre estive aqui com você. O que você precisa é se voltar para mim e se arrepender." Aí Deus vai e fala para ele. Ele fica com medo, confronta Deus. Se o Senhor está comigo mesmo, como que o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse? Sabe como que é o nome disso? Repita comigo. Vou falar isso ou não? Gideão, repita comigo. Estava de mimimi. Quantas vezes eu fico de mimimi na minha vida? Ah, se o Senhor está comigo, por que está acontecendo tudo isso? A gente tem que parar de mimimi, gente. E o texto diz que Gideão disse: "Se o Senhor está comigo, por que está acontecendo tudo isso?" Aí Deus falou com ele: "Ué, é causa e efeito. Você se afastou de mim, você começou a adorar outras coisas." E quando a gente fala que ele adorava a outros deuses pagãos, nós que somos protestantes falamos assim: a gente não está nessa classificação. Quantas pessoas adoram o marido, adoram os filhos, adoram o próprio nome, o título, a vaidade, o título que está na parede? Quantas são as vezes que você condiciona a sua sobrevivência e provisão àquilo que você faz? Todas as vezes que você projeta para alguma coisa que Deus te deu a sua segurança, você está deixando de adorar a Ele para adorar aquilo que Ele te deu. Se você confia no seu trabalho e você acha que é através do seu trabalho que você paga as suas contas e sustenta os seus filhos, você está colocando o seu trabalho no lugar de Deus. Escuta o que eu vou dizer para você. Aquilo que você faz é o que Deus usa para abençoar a sua vida. Porque tudo é por meio dele, por ele e para ele. Tem gente que acaba condicionando a força, a esperança e o poder naquilo que tem. Porque a maioria das pessoas, o problema delas é dinheiro. E elas acham que, pelo problema ser dinheiro, elas de alguma forma, ao terem dinheiro, vão ter seus problemas resolvidos. No outro dia eu fui visitar uma pessoa que está com um grande problema, que a medicina não pode resolver, que o médico falou: "Olha, não tem mais jeito." E ele falou: "Não, mas eu tenho dinheiro." Aí o pessoal falou: "Não, vai para o Albert Einstein, em São Paulo, porque lá tem os melhores médicos." Pode ir. Pode ter a quantidade de dinheiro que for.
que não vai resolver. Agora, quando o dinheiro, por mais que você tenha muito, não pode resolver, existe alguém que... Então, na verdade, a minha confiança tem que estar em quem? Em quem pode tudo, querido. E aí, Gideão, para a gente avançar, Sara, Gideão, ele ficou temeroso. Ele falou assim, cara, eu acho que é um anjo do Senhor mesmo. Mas eu estou na dúvida. Porque Gideão era meio atrapalhado, era meio medroso. Aí falou assim, se o Senhor for um anjo mesmo, me espera aqui, que eu vou oferecer um sacrifício. Aí ele foi, preparou uma comida, trouxe, botou a comida. Aí o anjo falou para ele assim, tá vendo essa pedra aí, desse altar aí? Coloca aí em cima. Aí ele colocou a comida ali em cima. E aí o anjo foi, tocou com um cajado, aquilo foi consumido. Aí ele viu que era o anjo do Senhor. E quando a Bíblia fala o anjo, a Bíblia às vezes fala um anjo, e às vezes fala o anjo. Quando está falando um anjo, é um anjo do Senhor, Miguel, algum anjo. Agora quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, está sendo direcionado que foi a personificação do próprio Deus. Foi o próprio Deus, Robson, que foi ali falar com ele. O próprio Deus falou para ele, eu sou contigo. E disse para ele, vai na tua força. Você sabe o que Deus está querendo dizer, Glautinho? Vai com aquilo que você tem, cara. Não fica esperando as coisas acontecerem, o melhor momento, a melhor hora. Vai do jeito que você está, rapaz. Acredite. Bota o pé na água, que o mar vai se abrir. Agora a gente sempre fica esperando a melhor oportunidade. A gente fica sempre esperando. Será que é de Deus? Será que não é? Aquela coisa, a Bíblia fala que para os filhos de Deus o melhor dessa terra. Então, eu vou escolher o pior para mim? É o pior para mim? Não, se é o melhor, querido. De uma forma responsável, eu vou querer usufruir do melhor dessa terra. E aí o texto diz, vai Sarinha, segue aí, pula aquela parte. Ai de mim, soberano Senhor, vi o anjo do Senhor face a face. O Senhor, porém, lhe disse, Pai seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome, o Senhor é paz. Até hoje, o altar está em Ofra dos Abireritas. Você sabe quando a Bíblia fala sobre o altar profanado? Sabe por que quando Deus estabeleceu que o homem deveria levantar altares para ele, Abraão levantou vários altares na vida para o Senhor. Para cada momento na vida de Abraão, ele resolveu, Abraão, Jacó, os heróis, patriarcas, eles levantavam altares ao Senhor, Juliano. Altares. E os altares, eles representavam um memorial daquilo que Deus fez. Eu vou levantar isso aqui para representar o que Deus fez na minha vida. Foi o que Custódio Rangel fez. O que ele fez? Para cada lugar que ele passou, quando ele fundou o centro evangelístico, ele não queria abrir igreja. Ele falou assim, para cada lugar que eu passei, eu vou levantar um altar. Ele abriu uma igreja. Para marcar. E aí, quando o altar é profano? Quando o homem, ele pegava o altar, as pedras do altar, e ele mandava preparar, polir as pedras. O altar que era levantado para o Senhor, Glautinho, ele precisava ser feito de pedras brutas. Por quê? Para que nenhum homem pudesse olhar para o altar e falar assim, olha rapaz, que trabalho lindo. Olha só como é que está essa pedra do altar. Observa que o olhar nunca deve estar no altar. E sim em... Quantas são as vezes que nós tiramos o olhar e a glória de Deus para botar no altar? Naquilo que Ele nos deu. Em coisas que Ele nos deu. Quem que passa numa casa e aí fala assim, rapaz, olha o trabalho que esse pedreiro fez. O que é isso? Rapaz, esse pedreiro. Não, a pessoa elogia a casa. A pessoa não elogia o pedreiro. A pessoa elogia o telhado. Ela não elogia o carpinteiro. Cara, que carpinteiro. Não. Que arquiteto. Olha esse pé direito aqui, esse balanço aqui. Teve um dia que eu fui... Caleb está aqui? Não, né, querido? Já que não está aqui, eu vou contar. Um irmão querido aqui da igreja começou a construir um condomínio. Não vou dizer que foi em São Pedro, naquele Viverde. Não posso falar onde que foi. E aí foi construir, me chamou. Pô, estou construindo. Eu não sou da área. Eu não sou engenheiro. Eu não sou arquiteto. Mas eu gosto de obras. Os irmãos já viram. Aí me chamou, eu fui lá. Aí tinha um pedreiro
e tinha um anjo. Ele vai me matar porque eu falei isso aqui publicamente. Aí eu fui lá na obra. Quando eu cheguei na obra, tinha um pedreiro e um ajudante, aquela máquina, aquele rodando massa. Aí quando eu olhei assim, tinha um balanço assim de laje na entrada. Quando eu olhei aquela laje, eu falei, rapaz, mas estranho esse balanço aqui, cara. Tá? Porque a viga era, sabe, era uma viga invertida, mas uma viga fininha, pequena. Aí eu falei assim, rapaz. Falei, cara, essa viga aqui? Ele falou, rapaz, isso aí vai ficar um detalhe. Passou 15 dias. Ele vai dizer que foi minha boca. Rapaz, caiu aquela viga lá, cara. O condomínio interditou a obra, foi uma confusão. Eu falei, pô, meu irmão, eu que não sou de área vi que aquilo não dava certo, cara. Pelo amor de Deus. Tem coisas na sua vida que você quer fazer, cara, que já está óbvio que vai dar errado. Que não tem pé, não tem cabeça, não tem rabo, não tem nada. A gente tem que ter bom senso para algumas coisas na nossa vida. E aí, o texto disse, Deus falou para ele, eu estou com você, meu irmão, mas você precisa escolher. E aí Deus dá uma missão para ele. Primeira coisa que Deus vai exigir de você, para usar você em qualquer coisa, organizar a tua vida, botar a tua vida em ordem. Como é que Deus ia usar Gideão, se Gideão dentro da casa dele tinha um poste de ídolo pagão? Ia dar certo, sim ou não? Não. Aí Deus vai falar com ele o que, Sara? Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste de Acerá, que está ao lado do altar. Depois, faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo deste lugar de refúgio. Ofereça o segundo novilho de holocausto com a madeira do poste de Acerá, que você irá cortar. Assim, Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Amém. Se você observar, Deus falou para ele, eu vou usar você, mas primeiro você tem que fazer a sua parte. A gente quer que Deus faça, fala tudo, mas Deus não vai fazer tudo, porque você tem que fazer a sua parte. Deus poderia ter destruído o altar de Azerá e de Baal, sim ou não? Por que Deus não destruiu? Porque isso não é trabalho isso é o nosso trabalho. Não é Deus que vai fazer isso na sua vida, porque as escolhas são suas. Você não quer cortar as pontes com o seu passado, aí você quer que Deus corte, você quer que Deus jogue o seu telefone celular fora, que tem contatos escusos, você quer que Deus faça apagar esses contatos, você quer que Deus destrua as televisões, os computadores da sua casa, se você está envolvido em pornografia, isso não é Deus que vai fazer, cara. Você quer que Deus coloque na cabeça das outras pessoas que você fica flertando, não é, querido. Você quer que Deus tire de você, sabe, as situações que vão se colocar diante de você para que você possa ou não ser corrompido. Minha mãe dizia para mim que a oportunidade não faz o ladrão. Ela falava para mim, tem um ditado, a oportunidade faz o ladrão. Minha mãe falava assim, a oportunidade não faz, a oportunidade revela. Que quem é justo nunca vai botar a mão em nada de ninguém. Vai botar ouro em pó na frente. Não é meu, não é meu. Eu não quero aquilo que é meu. Então não tem oportunidade, querido, quando a porta está fechada. Só que a porta da casa de Gideão estava aberta. Aí Deus falou para ele, eu vou usar você, mas primeiro você tem que botar a tua casa em ordem. Se você observar, uma das coisas que Gideão não tinha, que Deus deu primeiro a ele, que era paz. Deus disse para ele, Gideão, paz seja com você. E aí, quando ele recebeu essa paz de ter se reconciliado com o Senhor, Deus falou para ele, agora você vai lá e destrói o altar. Aí, o que ele fez? Ele foi de noite, porque ele ficou com medo. Ele falou, cara, todo mundo adora esse poste ídolo aqui. Aí Deus falou, você vai pegar o poste ídolo de Azerá e de Baal, você vai usar como lenha para o holocausto do boi do seu pai que você vai fazer. Quando ele fez isso, de madrugada, ele pegou 10 dos seus funcionários, de madrugada, no outro dia de manhã, Ed, quando o pessoal viu que tinham botado fogo, o pessoal começou a perguntar, mas quem fez isso? Quem fez isso? Aí sempre tem um irmão fofoqueiro, sempre tem aquele irmão, né? Todo lugar, desde que o mundo é mundo. Aí o irmão fofoqueiro falou, foi Gideão. Aí bateram na casa de Gideão, o pai de Gideão apareceu,
manda Gideão para cá que a gente vai matar ele. Porque ele destruiu o poste de Azerá. E a gente vai matar Gideão e dar Astarote. Aí o pai de Gideão, olha a sabedoria do cara. O cara vivia uma cultura pagã. O que ele tinha como opção? Dizer o seguinte: eu vou ter que entregar o meu filho. Você imagina uma multidão de gente na porta dele, dizendo: ou você entrega ou então a gente vai matar ele. A gente vai passar por cima de você, vai matar você. Porque foi ele que fez. Aí o pai dele foi e falou o seguinte: ué, mas se Baal é Deus, para que vocês estão querendo defender ele? Deixa que Baal se defenda. Se Baal realmente foi destruído por alguém, que Baal se vingue. Vocês estão dizendo que Baal tem poder? Se ele tem poder, que ele tome conta de se vingar de quem fez isso com ele. Sabedoria. Repita, sabedoria. A gente precisa de sabedoria aqui. Porque uma palavra estabeleceu a paz num tempo de crise. Uma palavra sua, talvez no momento de guerra que você está vivendo na sua vida, de conflito, uma palavra pode estabelecer um novo tempo. Só que às vezes a gente quer jogar gasolina, a gente quer fogo, a gente joga lenha. Igual o irmão, né, que falou: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boi não me segura. Não me segura não. É o brabo, é o violento. Eu estava um dia desse, tomara que ela não esteja assistindo minha esposa. A gente estava com pressa, cara. Tá tudo engarrafado aí por causa da festa, né? Tem a corrida também. A gente foi pegar as crianças, já estava atrasada. Aí tinha uma pessoa na frente. Aí a gente já faz o julgamento, né? A gente não sabe quem é que está dirigindo, mas a gente fala. Você sabe o que está passando aqui na minha cabeça. Só pode ser aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aí eu sou muito tranquilo dirigindo, de verdade. Aí Carla falou: buzina aí, buzina. Pelo amor de Deus. Eu falei: não, cara, fica tranquilo. Aí ela atravessa a mão. Tem! Não, cara, pelo amor de Deus, cara. Por favor, eu fico constrangido. Tem gente que é nervosa. Vou resolver. Se te pegar, eu te arrebento. Arrebenta quem, cara? Pelo amor de Deus. Você tem que arrebentar com os postes ídolos que a gente está adorando. Aí ele foi e fez isso. Uma palavra do pai de Gideão estabeleceu paz. Aí, agora Deus fala para Gideão: vai, Sarinha, para a gente finalizar. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos vinham do leste, uniram seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Israel. Então, Gideão, tomado pelo Espírito do Senhor, convocou com um toque de trombeta os rebieritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todos, o Manassés, chamando as armas, e também a Azer, a Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, porém, uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. Assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo, no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Então Gideão disse outra vez a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixe-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Dessa vez, faz ficar seca a lã e que haja orvalho sobre toda a terra. Assim fez Deus naquela noite. Somente a lã ficou seca, mas o chão ficou coberto de orvalho. Amém. Se coloque de pé. Essa parte que ela leu fala que mesmo Gideão fazendo a parte dele, destruindo os ídolos pagãos, e agora o Espírito do Senhor se apoderou dele. Mesmo diante de tudo que Deus fez, Gideão ele teve dúvidas, ele teve medo. E ele pediu algumas confirmações de Deus. Eu entendo, queridos, que na nossa caminhada de fé, dos desafios que nós enfrentamos, a gente sempre vai ter que lidar com a dúvida e com o medo, sempre. Porque, como eu falei, a fé ela precisa ser provada para que a gente possa crescer. Mas esse texto, eu já preguei sobre isso e falei uma vez essa parte,
mas entendo que a gente aprende por repetição. Quanto mais a gente duvidar de Deus, com mais emoção vai ser o resultado. Gideão, ele resolveu pedir 2 provas a Deus. E por 2 vezes Deus resolveu tirar uma quantidade grande de pessoas que estavam com ele. O exército de Gideão era um exército de 35 mil homens. O exército dos amalequitas, dos moradores de Seir e dos amonitas era de 135 mil homens. Só que Gideão pediu 2 provas ao Senhor. Senhor, não me leve a mal, mas eu estou com medo. Então eu vou colocar essa lã aqui, e se o Senhor der vitória mesmo, eu quero que a lã de manhã ela fique encharcada e em volta esteja tudo seco. Aí ele acordou, pegou a lã, tinha uma tigela, ele espremeu e encheu a tigela com a água. E do lado, em volta, estava tudo seco. Aí ele falou: Senhor, não me leve a mal de novo, mas agora eu quero que a lã fique seca e em volta fique molhado. Ou seja, ele estava pedindo uma prova para Deus. Tem algum problema? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não tem problema. Agora, se prepara porque você vai viver emoção. Porque ele podia ter enfrentado com 35 mil. Deus botou agora ele para enfrentar com 300. Já que você está duvidando, vai ser mais difícil ainda. Para você ver que não tem a ver com você. Tem a ver com ele. Tem a ver com ele. Então, a gente sempre vai ter a opção de confiar em Deus. De fazer aquilo que é certo. De estar atento à voz do Senhor. De entender que a gente sempre, no primeiro momento, vai ter que ir com a força que a gente já tem. Não espere dinheiro para você fazer as coisas. Não espere influência de pessoas. Não espere possibilidades externas. Simplesmente, se isso está no seu coração, vai dar mais glórias ainda a Deus, é da vontade de Deus. Porque é da vontade de Deus que você desfrute do melhor dessa terra. Feche os seus olhos. Ontem eu estava com o Glautinho, a gente estava junto numa reunião, e aí uma pessoa veio e falou com o Glautinho, eu estava do lado, e aí a pessoa falou: opa, tudo bem? Só vitória? Aí Glautinho: só vitória e um monte de luta, na cara do cara. Aí o cara olhou assim e ele falou: é mesmo, tem vitória e tem luta, mas na vitória eu glorifico a Deus, e na luta eu não acho que ele se esqueceu de mim. Quando a luta chega, a bondade do Senhor, ela permanece na minha vida. Então eu não posso achar que o Senhor está comigo só na vitória. O Senhor está comigo no dia bom e também na dificuldade. Porque a dificuldade vai gerar em mim um crescimento. Vai exercitar a minha fé. Feche os seus olhos. Eu não vou chamar ninguém à frente. Mas se essa palavra falou com você, é você e o Senhor. E você recebeu essa palavra, e essa palavra veio com alimento segundo aquilo que você precisa para a sua vida. Se você deseja verdadeiramente que o Senhor, assim como fez com Gideão, faça na sua vida, que Ele ministre no seu coração aquilo que você precisa fazer e aquilo que você precisa deixar de fazer, levante suas mãos aos céus em sinal de rendição. Pai, no nome de Jesus, que eu te agradeço por essa palavra e peço que onde houver uma mão erguida aos céus, que nessa manhã o Senhor segure na mão desse homem, dessa mulher, dessa jovem, e o Senhor possa declarar aquilo que declarou para Gideão: vá na força que você tem, eu serei contigo. Abra os olhos, Senhor, assim como o Senhor abriu os olhos de Gideão, para que coisas possam ser feitas que o Senhor não vai fazer por nós. Da mesma forma, Pai, que possamos entender que o Senhor vai fazer, mesmo que a nossa fé seja pequena, porque uma fé pequena, por menor que possa ser, ainda assim é infinitamente maior do que alguém que não tem fé. E nós queremos declarar que a nossa fé será aperfeiçoada em Ti, através das lutas e dificuldades que nós nos colocaremos em posição para enfrentarmos. E em tudo o que fizermos, que possamos levantar um altar de adoração ao Senhor, glorificar o Teu nome e dizer que o Senhor é bom e sempre bom. De Deus, levante as mãos e vamos declarar a bondade dele. Diga: és fiel em todo tempo, aleluia, em todo tempo tu és tão bom.
Estenda sua mão para frente. Pai, obrigado por essa semente que o Senhor colocou sobre as nossas mãos. Nós somos responsáveis por guardar a Tua palavra para não pecar contra Ti. Que essa semente que o Senhor colocou diante de nós possa ser plantada numa terra boa, que é o nosso coração. Que possamos ter a responsabilidade de cuidar dela, para que ela possa crescer, desenvolver e se transformar numa árvore frondosa. Que possamos, ó Deus, desfrutar da sombra dessa grande árvore, chamada projeto de Deus para as nossas vidas, sonhos, propósito do Senhor para as nossas vidas. Que através dessa palavra possa gerar frutos, que possamos nos alimentar desses frutos dessa palavra de hoje. Guarda a nossa casa, os nossos filhos, repreenda toda ação do inferno sobre nós, nos torne invisíveis aos olhos do maligno. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Vai em paz. Deus nos abençoe. Excelente domingo. Valeu. Senhor, tua bondade me seguirá, Senhor.